Olá, o Exame Nacional do Ensino Médio é neste fim de semana. Vamos tirar todas as suas dúvidas em uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com a coordenadora do cursinho pré-vestibular Ferradura Mirim da Unesp, a professora Eliana Zanata. E tem mais. Incêndio assusta moradores da Vila São Paulo. O incêndio foi em um terreno abandonado, que servia clandestinamente como depósito de pneus velhos. Hemonúcleo pede doações de sangue para reforçar o estoque no feriado. Lâmpadas incandescentes devem sair do mercado até 2016. Mas você sabe por que as fluorescentes são melhores? Descubra agora no Unesp Notícias. Durante toda a tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros combateu as chamas de um incêndio de grandes proporções na Vila São Paulo. A ação chamou a atenção de quem mora no bairro. Foram mais de 4 horas de trabalho intenso de cerca de 20 bombeiros. As chamas alcançaram uma área de 2.000 metros quadrados. O incêndio foi em um terreno abandonado, que servia clandestinamente como depósito de pneus velhos. Olha, a gente foi acionado para ocorrência de incêndio, chegando no local, a gente visualizou bastante fogo, ocorrência com pneus é difícil de combater, a gente está utilizando bastante quantidade de água, porém agora o incêndio já está controlado. É mais o rescaldo, é preciso a máquina retroescavadeira para poder tirar o material e combater o foco de incêndio que se encontra ainda por baixo dos pneus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não foi encontrado nada no local que cause fogo. Então eles acreditam que o fogo pode ter sido criminoso. Moradores afirmam que o local era frequentemente visitado por usuários de droga. Ninguém se machucou, mas os vizinhos reclamam da situação. Neuza chamou os bombeiros. Ela mora ao lado do terreno com a família. É muito pneu ali dentro, só que a gente faz tempo que está falando, né, para eles virem aí, não tomam providência. Agora, a polícia vai fazer uma perícia no local. O Corpo de Bombeiros também vai avaliar a situação das casas. Nos próximos dias, o Corpo de Bombeiros vai avaliar se as casas vizinhas ao terreno tiveram uma estrutura comprometida. Por motivos de segurança, os moradores mostrados na reportagem foram orientados a não voltar para casa até que essa avaliação seja feita. A Endurbe, em parceria com a Polícia Militar e com uma das concessionárias que administra rodovias da região, instalou antenas de segurança em 575 motos. O equipamento vai proteger motociclistas contra linhas de cerol. A ação foi feita na Praça do Líbano, no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Rodrigues Alves. Em poucos minutos, o item era instalado em um dos retrovisores na altura da cabeça do motoqueiro. Se for atingido por uma linha de pipa, ela fica presa na ponta e é cortada por essa pequena lâmina. O acessório ajuda na segurança, principalmente agora no final do ano. Esse período é o período de férias, onde as crianças infelizmente utilizam do cerol para brincar com suas pipas, seus papagaios, e há um aumento considerável de crianças mexendo com cerol nesse período aqui. O uso de cerol é proibido, mas muitas crianças não respeitam as leis. Se o condutor for atingido sem essa proteção, pode ter ferimentos graves e até morrer. Sebastião escapou por pouco de ter o pescoço cortado. Eu estava chegando na minha casa, o moleque soltando pipa, e a pipa pegou em mim aqui assim, ó, chegou a fazer a marca aqui em mim, entende? Eu vi que ele estava soltando a pipa, ainda vim devagar, mas se eu estou correndo. Perigo, hein? E tivemos hoje um novo recorde de calor em Bauru. Os termômetros marcaram 38,7 graus às 2h25 da tarde. Foi a maior temperatura dos últimos 21 anos. E com a chegada de uma frente fria amanhã, a tendência é que o tempo refresque um pouco. Pancadas de chuva atingem vários pontos do estado de São Paulo. Amanhã aumentam as chances de chover em todo o estado com a chegada da frente fria. Em Bauru, as chances de chover hoje, mas são pequenas. Amanhã, a possibilidade é mais concreta, principalmente no período da tarde. A umidade do ar agora é de apenas 23%. Temos ventos de brisa leve a 8 km por hora. A máxima hoje foi de 38 graus.
Amanhã a previsão é de fazer no máximo 34 graus em Bauru. Em Piratininga e em Agudos, os termômetros devem chegar a 33. O policiamento nas ruas das cidades de todo o estado de São Paulo será reforçado até o fim do ano. 2.000 policiais que faziam serviços internos nos quartéis vão integrar o policiamento de rua preventivo. Em Bauru, o comando estima que serão 17 homens que vão sair dessas atividades internas para as ruas, para compor as equipes de policiamento. De acordo com a Polícia Militar, a medida faz parte de um plano de reformulação de toda a corporação. A meta, até o final do ano, é colocar mais 7.000 homens nas ruas em todo o estado. Eles vão trabalhar em rádio patrulha, força tática, rota, bombeiros e também nas polícias ambiental e rodoviária. Os objetivos, de acordo com a própria polícia, são dar mais segurança à população e também melhorar as estatísticas de segurança pública em todo o estado. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Ainda hoje vamos falar com a coordenadora do cursinho Ferradura Mirim sobre o Enem. Mande agora suas perguntas ou comentários por telefone ou pela internet. Mas antes, no próximo bloco, saiba como funcionam as lâmpadas fluorescentes que vão dominar o mercado a partir de 2016. O Departamento de Água e Esgoto terminou a instalação da nova bomba do Poço Bauru 16. Com isso, a capacidade do reservatório aumenta de 160 para 200 mil litros por hora. O abastecimento deve ser normalizado em bairros como Nova Esperança, Jardim Prudência, Parque Roosevelt, Jaraguá, Petrópolis e Santa Edvirges, além do Bauru 16. Mas o DAE ressalta que a normalização do abastecimento deve ocorrer apenas durante a noite de hoje. As lâmpadas incandescentes estão com os dias contados. O governo federal quer a substituição delas pelas fluorescentes até 2016. Para o consumidor, deve ser uma boa troca, porque as lâmpadas fluorescentes consomem menos energia e duram mais tempo. Este estoque de lâmpadas incandescentes não será reposto. Quando todas forem vendidas, os consumidores só vão encontrar estas aqui nas prateleiras, as fluorescentes. Uma lei federal vai tirar todos os modelos antigos do mercado gradualmente até 2016. Os consumidores vão descobrir que existem várias diferenças entre elas, e a primeira está no preço. Enquanto esta custa em torno de R$ 1,50, a outra pode ser até 4 vezes mais cara. Para o proprietário desta loja, os clientes já preferem as mais novas. Uma pelo consumo dessa lâmpada incandescente, que ela é bem acima dessas eletrônicas que estão no mercado agora, e em relação a até mesmo garantia. Uma lâmpada incandescente, você compra ela amanhã, se ela queimou, você já não tem mais ela. A lâmpada eletrônica ela tem até 2 anos de garantia. Se por um lado as lâmpadas incandescentes são mais baratas, por outro, as fluorescentes possuem mais vantagens, que a longo prazo tornam elas mais interessantes. A primeira é que elas são mais eficientes. Enquanto 95% da energia consumida por uma incandescente vira calor, em uma fluorescente, a maior parte da energia vira luz. Uma eficiência pelo menos 5 vezes maior, por causa da forma como elas aproveitam a corrente elétrica. A lâmpada incandescente é composta por um filamento de tungstênio ligado à base. Quando a corrente elétrica passa, o filamento aquece, produzindo calor e luz. Já a fluorescente compacta é composta por um par de eletrodos. O tubo de vidro é preenchido com gás e revestido com substâncias à base de fósforo. Quando acionada, uma descarga elétrica provoca uma reação que faz com que os vapores e as substâncias emitam luz, gerando menos calor do que a incandescente. Além disso, esta aqui dura cerca de 1.000 horas, enquanto a vida útil desta fica entre 4 e 10 mil horas. Do ponto de vista ecológico, a lâmpada fluorescente ela consome a menor quantidade de energia. Portanto, não há necessidade de se gerar essa energia de perdas que a lâmpada incandescente impõe. E isso faz com que o sistema gerador polua menos o meio ambiente. Se for uma termoelétrica, a geração de energia elétrica, teremos uma menor poluição do ponto de vista atmosférico e poluição térmica. Já do ponto de vista de hidrelétrica, temos uma menor quantidade de hidrelétricas, portanto, um menor impacto ambiental decorrente do alagamento de grandes áreas.
Portanto, apesar da diferença de preço, o uso das lâmpadas fluorescentes compensa a longo prazo. Podemos tomar como referência um apartamento de em torno de 100 metros quadrados, né? Onde, se substituirmos todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, teremos uma economia de até R$ 200 por ano, o que é bastante interessante. Apesar dessas vantagens, é importante lembrar que as lâmpadas fluorescentes não podem ser jogadas no lixo comum. O melhor é descartá-las em postos de reciclagem ou nos ecopontos. O feriado está chegando e, com o aumento do movimento nas rodovias, acidentes acontecem e muita gente pode precisar de sangue. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua doação. Todos os meses, cerca de 1.200 pessoas passam pelo Hemonúcleo de Bauru para fazer doações. Mas o número ainda é considerado baixo. Isso porque, além dos hospitais públicos e privados da cidade, também são atendidas unidades de toda a região. O procedimento não leva mais do que 20 minutos e pode salvar vidas. É de extrema importância. Em uma doação, o doador ele pode salvar até 4 vidas. Uma bolsa, nós conseguimos aproveitar 4 hemocomponentes. E cada hemocomponente desse atende a uma patologia de um paciente. Quem passa pelo local sabe que essa atitude simples faz a diferença. Seu Ivair sentiu na pele a necessidade. Eu já precisei uma vez da família, né? E na época bastante pessoa ajudou, então eu tento ajudar as pessoas agora, né? Sendo doador e cada 3 a 4 meses eu venho doar. Quem deseja se tornar um doador deve prestar atenção a algumas exigências. O perfil do doador ele tem que ter de 16 a 67 anos. Os menores de 18 têm que vir acompanhado com os pais. Acima de 50 quilos, está bem de saúde, está alimentado, trazer o RG e fazer o cadastro. Não há restrição a tipos sanguíneos, mas os de fator negativo são os que mais faltam no estoque. O Hemonúcleo de Bauru fica na rua Monsenhor Claro, 888, no centro. O telefone é o 3104-3518. Neste fim de semana, estudantes de todo o país fazem a prova do Enem. A nota dessa prova pode ser utilizada no vestibular da Unesp. A Unesp utiliza o Enem na nota final dos candidatos aprovados na segunda fase. A pontuação tem que ser maior que os pontos obtidos na primeira etapa do vestibular. O Enem representa 10% da nota final para os cursos sem prova de habilidades. Para as carreiras com essa prova, o Enem representa 6,66% da nota final. Então, vale a pena garantir alguns pontos no exame neste fim de semana. Mas atenção, o candidato tem que ter indicado a utilização do Enem na ficha de inscrição. A prova do vestibular da Unesp está chegando. Será no dia 18 de novembro. O candidato que necessite de condições especiais para a realização das provas deverá, além de ter se inscrito pela internet, enviar pelo correio, em um único envelope, um laudo emitido por especialista. Nesse documento, deve ter uma descrição precisa sobre a natureza, o tipo e o grau da deficiência, bem como as condições necessárias para a realização das provas. O manual do candidato traz mais informações. Ele pode ser acessado no site da VUNESP. O endereço é o www.vunesp.com.br. Você ainda pode ligar no Disque VUNESP 11 3874 6300. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o Enem com a coordenadora do cursinho pré-vestibular Ferradura Mirim, a professora Eliana Zanata. Participe por telefone ou pela internet. Voltamos já! Nós já dissemos que neste fim de semana tem o Enem. São 2 dias de provas de múltipla escolha, além da redação. No sábado, os alunos respondem às questões de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. No domingo, é dia da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, mais a redação. A gente conversa mais sobre o Enem com uma das coordenadoras do cursinho Ferradura Mirim da Unesp aqui em Bauru. Nós recebemos a professora Eliana Zanata. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada pelo convite também. Professora, qual que é a principal característica da prova do Enem?
Olha, sobre a ótica dos alunos que prestam a prova, eles acreditam que seja uma prova longa e cansativa. Tá? Mas isso se decorre de quê? Do tamanho dos textos a serem lidos e interpretados. Então, são questões longas e isso cansa o aluno, né, na hora da resolução da prova. Mas, na verdade, ela é bem complexa. É uma prova mais interpretativa, ela demanda mais que o aluno leia, entenda aquele texto, do que decorar, né, fórmulas e datas. Exato, ela tem o objetivo maior não é o conteúdo pelo conteúdo, mas na verdade as habilidades e as competências que os alunos têm na compreensão desse conteúdo, por isso o caráter interdisciplinar dela. E por ela ser mais interpretativa, ela acaba, de alguma forma, favorecendo os alunos de escola pública? Eu entendo que não só o aluno de escola pública, mas eu diria que ela favorece o aluno que é mais interessado não no conteúdo puro, mas na aplicabilidade. Então, se você pensa em escola pública, em que há uma tendência forte em desenvolvimento de projetos, né, nesse sentido, o aluno de escola pública é beneficiado sim, porque aqui no estado de São Paulo, em especial, eu posso te dizer, tem-se uma tendência à pedagogia dos projetos que busca essa interdisciplinaridade. Explica um pouquinho, professora, o que seria essa pedagogia dos projetos? É onde você, em sala de aula, não trabalha o conteúdo puro pelo conteúdo puro. Por exemplo, em ciências, eu posso estar trabalhando em biologia, ciências e biologia, a água. Então, eu não fico só na água pela água, a fórmula química, as propriedades da água, mas extrapola isso tudo, esse conteúdo pelo conteúdo, e a gente vai articulando com as demandas sociais. Então, é a falta da água, a água como recurso natural, o custo do processamento da água no sistema público, né, de distribuição. Enfim, é a água no contexto social de vida da sociedade e da pessoa. Então, esse é um projeto, por exemplo, que se desenvolve. E demanda também que o aluno traga informações para a sala de aula. Com certeza, também, né? Da vivência dele. Então, você não despreza o meio em que esse aluno está inserido, seja ele qual for, ele traz essa experiência de vida para a escola e a responsabilidade do professor seria aproximar os conteúdos puros, acadêmicos, da vida do aluno, e aí sim esse aluno consegue desenvolver as habilidades e as competências que o Enem vai exigir um pouco mais adiante. Então essa tendência que está na prova do Enem, por mais que o aluno reclame que a prova é cansativa, tem que ler a questão com calma, que muitas vezes a solução está ali no próprio enunciado? Uma das dicas que a gente pode dar para os alunos, os nossos monitores do cursinho que oferecem essas dicas, né? E eles dizem assim, leia o que a questão pede e depois você vá até o texto. Né? Então, você faz uma leitura... uma estratégia, faz o contrário. Os textos são extensos, então, se você lê o texto pelo texto, quando você chega na questão em si, por vezes você vai ter que reler o texto pela segunda vez já com foco, então faz o inverso. Primeiro você lê o que a questão está pedindo e aí você vai para o texto com um foco. E se essa mesma questão, esse mesmo texto, por vezes, ele demanda duas questões, faça a mesma coisa. Na segunda questão, olha a primeira questão e depois volta. Porque você já vai ter lido o texto também. A primeira vez, isso. Então, é uma estratégia de resolução da prova. Eliana, em relação à redação, ela deve ser feita obrigatoriamente? Olha, obrigatoriamente eu posso dizer que não, porque numa prova de múltipla escolha, ou mesmo num vestibular que não fosse de múltipla escolha dissertativa, o aluno tem o direito, se eu posso assim chamar, de não responder a questão, só que o prejudicado é ele. A nota da redação, embora ela não seja contada em algumas faculdades, né, que eles ficam só com a parte da questão objetiva, das questões objetivas, se ele presta o Enem tendo por objetivo, por exemplo, o ProUni ou as universidades federais, a redação tem um peso bastante grande. Então, é aconselhável que ele dispense, né, uma atenção à redação, sim. Então, para concorrer às vagas das universidades federais, que são aquelas vagas que você coloca nota no sistema, né? Isso. E conforme a sua nota, você consegue entrar em determinado curso, em determinada faculdade. É preciso fazer a redação, sim. Sim. Porque ele é computado no todo. Certo.
E falando um pouquinho mais sobre as estratégias, o que você recomenda, professora? Que o aluno comece pela área onde ele tem mais facilidade ou, ao contrário, vá para a área com mais dificuldade? Então, isso é uma questão muito pessoal do aluno. Se ele já vem estudando há algum tempo, ele já adquiriu determinadas habilidades na resolução das questões. Então, é ele que vai dar a chamada pelo seu modo de estudo, do tipo, começo com as questões mais fáceis, porque isso me dá segurança e tranquilidade para ir para as mais complexas. Tem aluno que pensa assim. Tem outro aluno que diz não. As que são mais simples, eu vou responder rápido. Então, eu vou para as questões mais densas, que eu estou com a cabeça mais fresca, mais tranquila e começo por elas. Então, essa não é uma dica que eu possa falar, faça assim que é melhor. É muito pessoal. É muito pessoal. Cada um tem o seu tempo de estudo e as suas percepções, né, de como vai se sair melhor. Em relação à redação, a mesma coisa? Mesma coisa. Deixar para o começo ou para o fim? É muito pessoal. Eu posso dizer assim, se você é uma pessoa que tem facilidade na escrita, que você estudou, que você está antenado, como diz a moçada hoje, né? Você está ligado nos assuntos mais propícios, né? Mais da atualidade, comece pela redação. Porque você bate o olho no tema, rapidinho já formula, descreve e depois, né, dê conta. Agora, se você não está tão seguro da redação e está mais seguro da outra parte, faça primeiro a outra. Então, é muito pessoal, não dá para dizer faça primeiro essa ou aquela. E os temas das redações do Enem costumam ser difíceis? Eles são temas que que estão presentes na atualidade. Eu entendo assim, que não há de acontecer do tema proposto ser algo fora do contexto atual. Eu acho muito difícil cair uma coisa pouco comentada, pouco discutida. Nos anos anteriores, a gente tem, e não só do Enem, né, de todos os vestibulares, o foco da redação é um tema da atualidade. Quer dizer, os alunos vão ter repertório para fazer, com certeza. Quem tem estudado, quem tem ficado atento ao movimento social dos últimos tempos, ele vai ter condições. Pode ser algo sobre tecnologia, pode vir algo sobre política, sobre meio ambiente, que também está em alta, mas é sempre algo relacionado com... um tema que foi amplamente discutido, veiculado pela mídia. Isso. Professora, para a gente concluir, nesses 2 últimos dias, o que o aluno deve fazer? Deve intensificar a revisão ou descansar um pouquinho? Eu penso assim, que abandonar tudo e falar, chega, já fiz tudo, não dá, porque tem sempre um tempinho para você buscar mais alguma coisa. Se você tem o hábito do estudo em fazer os seus resumos, as suas anotações, eu acho que é um bom momento, não para rever texto, mas para rever anotação, né? E se você estudou bastante e está confiante, dê uma olhada no jornal, leia um jornal escrito, fique atento com os jornais falados, né, televisionados, para você garantir um pouquinho mais, talvez, de conteúdo para redação. Então, é por aí. Dormir cedo, aquelas recomendações que a gente passa sempre, né? Se alimentar bem, lembrar de levar uma água para o dia da prova, talvez deixar os celulares em casa, aquelas recomendações básicas mesmo. E é imprescindível, na sua visão, que todo aluno de ensino médio faça o exame do Enem? Ah, sim. Eu acredito que sim, ele tem que fazer não só o exame pelo exame, mas porque o Enem, ele serve como uma baliza, né, para a gente avaliar o ensino médio no Brasil, né? Então, os resultados dos nossos alunos do Enem, eles servem como indicadores onde é que o ensino médio tem que melhorar, onde é que tem que ser centradas as forças. Então, eu acho que o aluno tem que prestar, sim, é importante. Liana, muito obrigada por seus esclarecimentos. Tenho certeza que foram muito úteis aos vestibulandos. Obrigada. Ficamos por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau!